Imagine acordar com o céu desabando, rios transbordando e o mundo inteiro submerso em poucas horas. Parece cena de filme, mas histórias assim aparecem em quase todas as culturas antigas, desde a Mesopotâmia até os Andes. Do subcontinente indiano às tribos indígenas das Américas, o mito do dilúvio universal é um dos poucos temas que une civilizações separadas por oceanos, línguas e milênios. Por que tantos povos diferentes contam versões tão parecidas de uma catástrofe aquática global? Seria apenas coincidência? Ou há algo real por trás dessas narrativas? Nos últimos anos, descobertas arqueológicas e achados geológicos no fundo do mar começaram a sugerir que essas lendas podem ter raízes em eventos históricos reais. Neste vídeo, vamos explorar as pistas escondidas sob as ondas e revelar como o passado da humanidade pode estar guardado onde menos esperamos. Por que o dilúvio aparece em quase toda parte? A primeira surpresa ao estudar mitologias antigas é perceber como o dilúvio surge de forma independente em regiões completamente desconectadas. Na Suméria, o Epopeia de Gilgamesh descreve Utnapishtim construindo uma grande embarcação para salvar sua família e os animais de uma inundação enviada pelos deuses. Na Bíblia, Noé repete essa proeza com detalhes surpreendentemente semelhantes. Mas vá mais longe. Os maias falam de uma grande chuva que limpou a humanidade errante. Os gregos contam sobre Deucalião e Pirra, os únicos sobreviventes de uma enchente ordenada por Zeus. Até os aborígenes australianos preservam histórias de tempos em que o mar engoliu a terra. Essa recorrência não é mera coincidência narrativa. Antropólogos sugerem que esses mitos podem ser memórias coletivas deformadas ao longo do tempo, eco de desastres reais que marcaram profundamente as primeiras sociedades. E o mais intrigante: muitos desses relatos mencionam um aviso prévio, uma construção de barco e uma reinicialização do mundo após a água recuar. Seria possível que eventos climáticos extremos, ocorridos no final da Idade do Gelo, tenham gerado ondas de migração e perda de territórios costeiros, fixando-se na memória cultural como uma grande inundação. O Mar Negro e o dilúvio real. Uma das teorias mais convincentes vem do Mar Negro. Em 1997, os geólogos William Ryan e Walter Pitman propuseram uma hipótese revolucionária. Por volta de 5.600 a, o Mediterrâneo teria rompido a barreira natural que o separava de um lago de água doce, o antigo Mar Negro pré-histórico, com o nível do oceano subindo após o fim da última glaciação. As águas salgadas teriam invadido o vale com a força de 200 cachoeiras de Niágara, elevando o nível do lago em mais de 15 centímetros por dia. Em menos de 2 anos, centenas de quilômetros quadrados de terra fértil desapareceram sob as ondas. Comunidades inteiras teriam sido forçadas a fugir, levando consigo histórias de uma catástrofe repentina. Escavações submarinas já encontraram estruturas humanas submersas nas margens do Mar Negro, paredes, cerâmicas, até restos de habitações datadas exatamente desse período. Esses achados dão suporte à ideia de que o mito do dilúvio pode ter nascido de um evento geológico real, amplificado e adaptado por culturas distintas ao longo dos séculos. A memória de uma terra perdida rapidamente se transformaria em lenda menos e depois em mito sagrado. Dilúvios locais, memórias globais. Nem todo dilúvio antigo precisa ter sido planetário para parecer universal. Muitas civilizações surgiram em vales fluviais. O Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Indo, o Hongri, todos propensos a enchentes sazonais, algumas delas catastróficas. Para sociedades que viviam à beira desses rios, uma inundação excepcional podia parecer o fim do mundo conhecido. Com o tempo, esses eventos locais ganhavam proporções cósmicas nas tradições orais. Por exemplo, registros chineses antigos descrevem um imperador Yu controlando as águas que cobriam o céu, enquanto no Egito, o deus Hanum era invocado para regular as cheias do Nilo. O que diferencia essas histórias das lendas mesopotâmicas é o tom. Lá, o dilúvio é punição divina. Aqui, é um desafio a ser superado. Ainda assim, o tema comum é a água como agente de transformação destruidora, mas também purificadora. Isso sugere que, mais do que registrar um único evento, os mitos sobre enchentes expressam uma compreensão simbólica do ciclo entre caos e ordem, colapso e renascimento. Talvez não tenha havido um único dilúvio, mas muitos menos, cada um deixando sua marca na psique coletiva da humanidade. O fundo do mar guarda segredos submersos. Nos últimos 30 anos, a arqueologia subaquática transforma-se em uma janela para o passado pré-histórico. Com sonares de alta resolução e veículos operados remotamente, cientistas mapearam paisagens inteiras agora sob o oceano. Perto da costa da Índia, ruínas de uma cidade antiga foram encontradas no Golfo de Rambate, com estruturas que datam de mais de 9.000 anos atrás. No Japão, a formação de Yonaguni impressiona por suas escadarias e ângulos retos,
sugerindo intervenção humana. E no Mediterrâneo, pesquisadores já identificaram assentamentos neolíticos submersos próximos à costa israelense e grega. Essas descobertas reforçam a ideia de que, durante a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, o nível do mar subiu cerca de 120 metros, suficiente para engolir incontáveis vilarejos costeiros. Populações que viram suas casas desaparecerem sob as águas poderiam facilmente transmitir às gerações seguintes a lembrança de um mundo que afundou. Assim, o fundo marinho não só esconde cidades perdidas, mas também as origens de algumas das histórias mais antigas da humanidade. Conclusão: mitos, memórias e verdades esquecidas. Os mitos sobre o dilúvio não são apenas contos fantásticos. Eles são eco de traumas reais, de paisagens engolidas pelo mar e de sociedades forçadas a recomeçar do zero. Embora as versões variem em detalhes, o núcleo emocional permanece: caos, sobrevivência e renascimento. As descobertas no fundo dos oceanos estão começando a confirmar que muitas dessas histórias têm raízes em eventos geológicos e climáticos reais. Isso não diminui seu valor simbólico. Menos ao contrário, mostra como a humanidade transforma catástrofes em narrativas que dão sentido ao caos. Talvez o verdadeiro legado desses mitos não seja provar que houve um único dilúvio global, mas lembrar que nossa história está intimamente ligada ao equilíbrio frágil entre terra e água. E enquanto continuamos a explorar os abismos oceânicos, podemos descobrir ainda mais fragmentos do passado que ajudam a explicar por que em todos os cantos do mundo alguém um dia contou a história de quando o céu caiu sobre a terra.